Mateus 22, versículo 1 e 2. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E aí? O reino dos céus, né? É como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Não tem problema, é tudo igual. Tá bom? Qual tradução é essa? NVI? É, né? Então, preparou um banquete. A minha aqui que eu estou lendo é a CF, né? Almeida Corrigida Fiel. Mas não tem problema, é a mesma coisa. Tá bom? O que é isto? O que é um casamento? É a união de duas pessoas. Um exemplo: o rapaz conhece a noiva, a moça, né? Se encanta pela moça, ela se encanta por ele, e começa ali o relacionamento, né? Até o dia do casamento. No dia do casamento, o que acontece? Reúne a família, reúne os convidados, o juiz de paz, o pastor, dependendo da religião da pessoa, o padre, né? E ali está um homem e uma mulher. Até aquele momento, eles são considerados como duas pessoas distintas. Mas quando eles se casam, eles passam a ser uma pessoa, uma só carne. Certo? Eles passam a comungar do mesmo pensamento, do mesmo objetivo, do mesmo ideal, do mesmo propósito, senão não dá certo. Se não for assim, não dá certo. E qual é o propósito? Aquele rapaz, ele casa com aquela moça casa com aquele rapaz para constituir uma família, para gerar filhos. Não é assim? E aquele rapaz, ele vem e se une com aquela moça, e ali ele coloca a sua semente dentro daquela moça, e a semente daquele rapaz se torna filhos. A semente daquele rapaz se torna filhos. Entendido até agora? Amém? Esse casamento nós vamos entender desde Jesus até hoje. Tem o mesmo propósito. Deus envia o seu filho, e Deus se une ao seu filho com a sua semente, que é a palavra, para gerar o quê? Filhos espirituais. Entendido? É claro ou não é claro? Esse é o propósito. Esse é o propósito. A palavra de Deus, ela nos mostra aqui, no livro de Oséias, capítulo 2, Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20. Se você tiver dificuldade para achar, vai estar aqui, tá? Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim: e desposar-te-ei comigo para sempre, far-te-ei minha esposa. Desposar é fazer a esposa, certo? Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo,
e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Aqui o Senhor estava falando para Oséias: olha, eu vou casar. Mas será que Deus estava falando que iria casar com Oséias? Será que era de Oséias? Olha, eu vou desposar, eu vou casar com alguém, eu vou casar contigo, eu vou me unir a uma pessoa. Mas será que era Oséias que ele estava falando? Era de Oséias? Não, daqui a pouquinho nós vamos descobrir, né, quem era. Agora na Nova Versão Internacional, tá, Tiago? Isaías 62, versículo 4 e 5. Isaías 62, versículo 4 e 5. Diz assim: não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Vocês, porém, será chamada Refzibá, né? Refzibá, que nome abençoado. E a sua terra, Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Terra, carne, né? Casado com o espírito. Vamos lá, ainda tem mais. Versículo 5. Assim como um jovem casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Será que Deus estava falando de Isaías aí? Não. Deixa eu explicar para você o que significa Refzibá. Quer dizer prazer de Deus. Você será o meu prazer. Eita, forte ou não é? Então, Refzibá significa prazer de Deus. E Beulá quer dizer casada com Deus. Casada com Deus. Gente, isso aconteceu quando? Quando que aconteceu isto? Essa promessa, Deus estava falando de Jesus Cristo. Amém? A união dele com o seu filho em um casamento espiritual. Aconteceu? Sim. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. E 17, tá? Acharam? E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Cumprindo Isaías. Essa terra, me casarei com esta terra. Terra, Jesus, o homem físico. Agora, o casamento do Espírito de Deus com a carne de Jesus. Amém? Deu para entender? Deus vem agora e se une em uma única casa. Quando a pessoa casa, mora em casa diferente? Não, não. É na mesma casa. Então agora Deus vem com o seu Espírito e faz o quê? Une com Jesus. Ali ele vem ser um com Jesus.
Abre a tua Bíblia em João 10:30. João 10:30. Acharam? Olha o que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eles estavam unidos. Casamento do Espírito com a carne. Porque o Espírito só pode falar através de uma carne. É verdade ou não é? Sim ou não? O Espírito só pode falar através de uma carne. Se Deus tivesse vindo em Espírito, ninguém ia querer falar, mas você é Espírito, é fácil para você. Então Ele mandou que o seu Filho em carne, e se une o Espírito com a carne. E agora Deus dá o quê? A sua palavra. Qual é a palavra? A semente. Deu para entender? Oh, thank you very much. O Senhor coloca em Jesus a sua semente. Deu para entender, irmãos? O casamento do Espírito de Deus com Jesus traz o quê? A semente de Deus, a palavra de Deus. Eita, é forte isso, né? Está me arrepiando aqui, irmãos. Para gerar o quê? Filhos. Quando a gente começa a entender a palavra, irmão, dá vontade de sair pulando e gritando para todo mundo essa palavra, né? É tremendo ou não é? Eu estou entendendo. Quem está entendendo? E o que aconteceu? Jesus recebe a semente de Deus, né? O noivo, Deus, a noiva, Cristo, recebe a semente de Deus e começa a gerar filhos espirituais. João 17:8. João 17:8. Diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. O que Jesus faz? Ele está carregando a semente, e agora ele começa a gerar filhos espirituais. Ele começa a gerar 12, daqui a pouco são 70. Tem 70 ou não? Tem. Lucas 10 fala dos 70 que foram enviados. E por que não ficaram todos? Porque quando Jesus começou a falar, vocês têm que beber a minha carne e o meu sangue, não quero não, está louco. Jesus estava falando da palavra, irmão, de se alimentar dele. Quem está entendendo? Está lá em João 6,68, que muitos queriam ir embora. Jesus falou, vocês querem ir também? Pedro olhou para ele e falou, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, nós estamos alimentando da vida eterna, eu não deixo o Senhor não. Mas muitos foram embora. Jesus começa o quê? Gerar filhos espirituais. Filhos espirituais. Tremendo. Depois a gente fala de Pentecostes. Amém? Aleluia. Que coisa linda a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 3 ao 5. Pode ser ao 6 também. João capítulo 3, versículo 3 a seguir. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
o que é nascido do Espírito é? Nicodemos chegou para ele e falou: ó, eu sou mestre em Israel, eu também conheço a palavra, eu doutrino as pessoas da sinagoga, eu ensino as pessoas, eu ensino a lei. Jesus olhou para ele e falou: não, você tem que nascer de novo, você precisa receber a semente da verdadeira palavra. Você precisa receber a verdadeira palavra de Deus para nascer de novo. Ele falou: mas como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Jesus falou: ei, você já nasceu da carne, agora você tem que nascer do Espírito. Você tem que receber a palavra de Deus e ser transformado por esta palavra, Nicodemos. Amém? Então o novo nascimento é o quê? Receber a palavra que Deus deu para Jesus, e Jesus tem entregado para nós esta palavra, para que nós sermos transformados em nova criatura. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, foi recriado agora pela palavra de Deus, nasceu espiritualmente. Batizar, irmãos, é só um símbolo que você já nasceu da palavra, porque o que fez você nascer é a palavra que te transformou. O batismo é só a confirmação que você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 27. 1 Pedro capítulo 1, versículo 27. Não? Então deve ser 2 e 7. Bora ver. É 23, irmãos, tá? Não é 27 não. É 1 Pedro capítulo 1, versículo, o meu 3 ficou parecendo um 7, por isso que eu falei 27. Diz assim, 23, 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva. A palavra de Deus é o quê? Viva e que permanece para sempre. Nós estamos sendo gerados agora pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e jamais desaparecerá, permanecerá para sempre. Amém? Entendido? Tem mais. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é a mãe de todos nós. Está falando que a cidade de Jerusalém é a mãe? Não, está falando de Jesus. O que ele disse lá em João 14, né? Eu vou, e se eu for e vos preparar lugar, morada. Amém? Então está falando que a mãe de todos não é Jerusalém, a mãe de todos, espiritualmente falando, aquele que carregou a semente e gerou filhos é quem? Jesus Cristo. Amém? Entendido? João 14:2 já falei, né? Que fala que ele foi preparar lugar. Agora vamos ver Apocalipse 21.
versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Amém? Jesus descendo do céu, preparado para receber a sua igreja, os seus escolhidos, os seus eleitos. Amém? Versículo 3 diz também: e uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Sabe o que está dizendo? Que tabernáculo, tem algum tabernáculo aqui hoje? Tem ou não? Quem é tabernáculo aí, levanta a mão. Aonde que o Espírito habita? Só que o Senhor virá, e esse tabernáculo que está na terra receberá a glória dele, e nós seremos totalmente transformados. Amém? Que lindo, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? Irmãos, agora vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito desse casamento que vai acontecer. Vamos falar primeiro, deixa eu falar primeiro. Atos. Capítulo 2. Sempre vai se repetir, tá, irmãos? Sempre vai se repetir, como foi na primeira vinda, como foi em Pentecostes, vai ser na segunda vinda de Jesus. Amém? Quando aquilo que é incorruptível se tornar, aquilo que é corruptível se tornar incorruptível, não haverá mais morte. Vai ser o Senhor habitar em nós, trazendo a vida eterna, ou seja, a partir da vinda de Jesus, aqueles que receberam a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, estes não morrerão mais, viverão eternamente como Adão e Eva. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do... E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que... O Espírito casando com a carne. Amém? É tremendo ou não é? O Espírito Santo veio e casou ali com a carne dos apóstolos, daqueles quase 120 irmãos, e colocou dentro deles a semente, e essa semente só naquele dia gera quantos mil filhos? 3.000 filhos. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? Eles ganharam alguma alma antes de receber o Espírito Santo? Mas depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, eles começaram a pregar, ganhar almas, ensinar. Versículo 41, 2:41. Olha aí a semente, o que gerou, o que produziu.
Acharam? De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O Espírito Santo habita em você, irmã. Quem já recebeu o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo na sua vida? Sabe o que é isto? Você está unido com Deus. Você está unida com Deus. A igreja está unida com o Senhor. Você tem semente aí dentro de você. Tem que gerar filhos. Tem que ganhar almas. Tem ou não tem? Tem que gerar filhos. Porque a semente está aí. Você não é estéril. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Quem crê? Amém? Na segunda vinda se repete, irmãos, tá? Na segunda vinda se repete, da mesma maneira. Como foi uma festa de casamento entre Deus e Jesus, né? E os discípulos, os apóstolos. Na segunda vinda vai acontecer da mesma maneira. A glória do Senhor, quando Jesus vier, vai nos cobrir, vai nos encher. E ali se consumará a vida eterna. Abre a tua Bíblia em Mateus 22. Vamos ler novamente, né? Versículo 1 e 2. Vamos ler novamente, já lemos, mas vamos ler. Diz assim: Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Ok? Quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus. E quem são os filhos espirituais? Nós. Amém? Apocalipse 22, 16 diz assim: Vamos ler o 17 primeiro. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. Quem é a esposa? A igreja, irmãos. Está falando para Jesus: vem. Amém? E quem ouve, diga: vem. Estou te esperando, Jesus. Só quem está preparado fala isso, né? É. E quem tem sede, venha. Sede de água física? Não, da palavra. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome de graça da água da vida. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Anjo é o quê? Mensageiro. Amém? O meu anjo para abrir. Você entendia Apocalipse? Você entendia as parábolas? Você entendia as profecias? Não. Então Deus levantou o quê? Um mensageiro, um anjo, para revelar para ele, para que explicasse para nós, para que possamos entender a palavra. É igual na época de Jesus. Jesus foi o mensageiro naquela época, foi ou não foi? E todo mundo acreditou? Todo mundo falou: nossa, ele realmente é o Salvador? Foi rejeitado, pouquíssimos o receberam. Pouquíssimos. E o Senhor está dizendo: eu estou enviando o meu anjo, o meu mensageiro,
para vos testificar estas coisas aonde? Nas igrejas. Por que que no final, por que que Deus não revelou isto desde o princípio? Se está selado há 2000 anos. Por quê? O que que Deus falou para Daniel? Sela, fecha, porque isto é para o fim dos tempos. Foi assim que Deus falou para Daniel ou não foi? Deixa selado, porque se fosse para ser revelado antes, todo mundo sabia a respeito das profecias, das parábolas de Apocalipse, mas Deus deixou por quê? Porque tudo isto era para o fim dos tempos, e nós estamos vivendo o quê? E o que que ele está dizendo? Testemunha isto aonde? Nas igrejas, para que comece pelas igrejas, para que as igrejas entendam a palavra de Deus, entendam as parábolas, as profecias e Apocalipse. É para começar onde? Pelas igrejas, onde se é pregada a palavra. Mas o povo está querendo ouvir? Não estão, irmãos. Não estão. Teve um casal de pastores, olha só aonde chega a ignorância. Teve um casal de pastores que se desligou do ministério porque disse que nós estamos ensinando que Israel não é mais o povo de Deus. Eu ensinei e provei. O povo de Deus hoje é você, sou eu, somos nós. Sim ou não? Israel se divorciou, Deus se divorciou de Israel. Se der tempo eu vou mostrar para vocês aqui. Israel somos nós hoje, Israel espiritual. E está chegando o novo Israel espiritual. Amém? Que são aqueles que estão ouvindo esta palavra e estão sendo colhidos como trigo para o celeiro do Senhor. Esses são os que estão ouvindo a palavra e sendo colhidos. Entendido, irmãos? Nem todos vão querer esta palavra, vai ser igual quando Jesus veio. Vão falar que nós estamos até ensinando heresia. Sabia disto? Mas tudo que nós estamos ensinando está dentro da palavra. Eu estou ensinando alguma coisa fora da palavra para vocês? Tudo dentro da palavra. Então ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vai, testifica nas igrejas, dá testemunho, ensina a minha palavra. Por que que Deus falou isto? Porque lá em Pedro fala que o juízo começa onde? Pela casa de Deus. É ou não é? O juízo começa pela casa de Deus. Então, meus irmãos, se começa pela casa de Deus, aonde aparecerão os demais? Estão perdidos. Quem está entendendo, diga aleluia. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o 3 primeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Diz assim: a quem vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Será que Deus vai fazer de você uma coluna de concreto? Não. Coluna é aquilo que sustenta, aquilo que permanece. Todo mundo vai embora, a coluna fica aqui. Fica ou não fica? Coluna é aquilo que jamais será tirado da presença de Deus, estará eternamente com o Senhor. Amém? E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Nome de Deus, vai escrever aqui Jeová? É isto? Não, a palavra de Deus, o evangelho de Deus, irmão, vai estar aqui, ó, selado na mente. Nome da casa do meu Deus, né? Jerusalém, evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus, né? E o meu novo nome, o evangelho do reino. O que o senhor está falando? Aquele que vencer. E quem vence? Só o que luta, só o que persevera, só o que permanece. Amém? Aquele que permanece na palavra de Deus, na verdade de Deus, este é o vencedor. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 18. Diz assim: e virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. O que é destra? A mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e que fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Certo? Deixa eu te falar, isso que ele viu pode ser carne ou é espírito? Espírito. Jesus em espírito. Ele viu Jesus em espírito. E Jesus vai voltar como? Em carne ou espírito? Espírito. E na segunda vida ele vai casar com quem? Vai unir com quem? Com a carne, que somos nós. Entendido, irmãos? É por isso que não vai ter mais morte, porque você vai receber a vida que há em Cristo. Amém? Entendido? Alguma dúvida? Está muito complicado ou dá para entender? Dá para entender, né, irmãos? Amém? É maravilhoso, irmãos, nós entendermos. Então, o nome de Deus, a palavra de Deus, né? Que é o noivo, que é o Espírito, né? Que é o Espírito. Aleluia. E a noiva, quem é? A carne, a igreja que vai receber o Espírito de Jesus. Eu estou feliz, e você? Meu coração se alegra, irmãos, quando eu ouço esta palavra. Amém? Quando eu compreendo esta palavra. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 e 11. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 e 11. Diz assim, 8 ao 11, tá? Não é 11 não, tá? 8 ao 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse-me: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o
e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me ele: importa que profetizes outra vez. Profetize o quê? Quer dizer que já foi profetizado alguma vez, só que as pessoas não entenderam. É os que não estão entendendo a palavra. Que profetize o quê? Outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Nações, igrejas, reis, pastores, povos, membros das igrejas, línguas, doutrinas das igrejas. Amém? Vai lá e ensina. Ensina. O que aconteceu? Jesus, o noivo, certo? Ele pega a palavra e revela. Toma, estou revelando para o mensageiro. O mensageiro come a palavra, recebe a semente de Jesus. Sim ou não? Ele come a palavra e ele começa o quê? Ensinar. Ele começa a ensinar. E o que acontece? Nós estamos sendo gerados por esta palavra da verdade e aprendendo a palavra revelada da última hora. Entendido, irmãos? Mas alguém teve que aprender. Então ele, Jesus o noivo, o mensageiro, a noiva, e nós estamos sendo os filhos espirituais. Amém? Mas vai chegar a hora que, como no dia de Pentecostes, também virá a união com a igreja, com toda a igreja, em o nome de Jesus. Amém? Entendido até aqui? Aleluia. Nós estamos nascendo de novo ou não estamos? Eu vou deixar, porque senão vai demorar muito, tá? Tá bom? Tem tudo isso aqui ainda. Vou deixar para domingo que vem, tá? Tá bom?